E aí, concurseiros, beleza? Aqui quem fala é o Laércio, do canal CLT Renegado. E antes da gente iniciar aí, gostaria de pedir, por favor, que vocês deixem esse like, se inscrevam no canal, para estar fortalecendo aí o canal, para mim continuar trazendo mais conteúdos assim para vocês, né? Vocês que gostam aí de concurso público, carreiras policiais também, né? É o meu caso. É um ótimo canal aí para quem está querendo resolver bastante questão aí do direito penal. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu trago para vocês aí sobre o homicídio. E a previsão legal diz o seguinte, o artigo 121, aqui, o artigo 121 fala matar alguém, né? Matar alguém. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Então, é bem enxuto, é seco mesmo. O artigo 121, ele só fala mesmo matar alguém. E aí, uma observação que eu gostei de trazer para vocês hoje nesse vídeo é, se não houver qualquer circunstância prevista, se o artigo ele não falar nada, não mencionar nada, é um homicídio simples. Agora, se ele citar alguma coisa, ele vai ser qualificado ou privilegiado. Vou até sublinhar aqui para ajudar a fixar mais na nossa mente, beleza? Então aqui, ó, aqui o artigo 121 fala matar alguém. Então aqui é simples. Por que é simples? Simples porque qualquer pessoa pode praticar ele. Qualquer pessoa pode praticar esse homicídio, matar alguém, né? Não precisa de uma especialidade para cometer esse delito, entendeu? Agora, quando a lei trouxer que algo, mencionar algo, aí vai tornar ele qualificado ou privilegiado. Beleza, gente? Então, a gente vai continuar, né? Falando aqui ainda sobre o homicídio, do artigo 121. Tem 3 características o homicídio. A primeira é o crime comum, né? Diferente do crime próprio, não exige qualquer característica especial. Novamente aí a gente falando de especialidade. O crime comum, qualquer pessoa pode cometer. Diferente do crime próprio, que precisa de uma especialidade para tal. Beleza? Então, o crime próprio, por sua vez, ele exige uma qualidade específica, que nem aqui o artigo 312 do Código Penal, que só pode ser cometido pelo funcionário público, né, o peculato, né, desvio do dinheiro público ali, tem que ter uma especialidade, que no caso é o servidor público. Isso no crime que exige uma qualidade específica, beleza? Vamos lá. Crime material. Exige um resultado concreto e visível para ser consumado. Nem no caso aqui do homicídio, que o resultado naturalístico é a morte da vítima, do artigo 121. Então, para ser consumado, né, quando se trata de homicídio, quando se consuma a morte da vítima. Isso é um crime material, que o resultado naturalístico foi a morte da vítima. Vamos para o crime de dano. O crime de dano só ocorre quando ocorre o prejuízo efetivo do bem jurídico. Exemplo aqui do dano do artigo 163 do Código Penal ocorre quando alguém destrói ou deteriora coisa alheia. Por exemplo, se eu for lá na antiga empresa que eu trabalhava e atear fogo e destruir um bem material, vamos resumir aqui. Se eu for lá e atear fogo na empresa e destruir um patrimônio lá, um computador, uma impressora, cara, então eu vou responder nesse artigo aqui, 163 do Código Penal. Então, esses são as 3 características: crime comum, crime material e crime de dano. No slide anterior, a gente estava falando do homicídio. Já aqui, vamos falar do homicídio privilegiado, né? Então, o que é o homicídio privilegiado? Na previsão legal, fala que, no parágrafo 1º do artigo 121, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Para ser um homicídio privilegiado, o agente ele tem que cometer esse delito por relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Tendo esses três, vamos numerar aqui, cada tópico desse, ó. Para ser um crime privilegiado, a gente tem que ter, número 1, o valor social, número 2, o moral, e o 3, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, beleza? São esses três que tem que ter, esses três. Se não tiver esses três, não pode ser caracterizado um crime privilegiado. E quais são as características? Quais são as características desse crime privilegiado? A redução de pena, de 1/6 a 1/3. Aqui, ó. Na leitura da lei, verifica-se que a diminuição da pena varia de 1/6 a 1/3. Então, a principal característica do crime privilegiado é essa, a redução de pena de 1/6 a 1/3. Aí, continuando aqui, ó, a observação aqui, ó, o homicídio privilegiado possui as mesmas características da modalidade simples. E aqui eu deixei um exemplo de um crime, aqui, ó. O homicídio privilegiado, ele vai possuir as mesmas características da modalidade simples, que nem a gente acabou de falar do slide anterior. O crime comum e o crime material. Um exemplo aqui de crime comum. Ambos exigem a morte de alguém, né? Aqui já vai ser um crime material, né? Que o resultado naturalístico dele é a morte da vítima. E ambos podem ser cometidos por qualquer pessoa. Já é a modalidade comum, né? Comum. Eita, comum feio, né? Mas tá bom. Imaginem aqui que é um comum. Escreve de novo aqui. Ambos exigem a morte de alguém. Aqui vai ser um crime material. E ambos podem ser cometidos por qualquer pessoa. E aqui já vai ser na parte comum. Beleza? O que torna diferente do homicídio simples para o privilegiado é que vai ter essas três características que eu citei aqui para vocês, que é o relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É isso que vai ser diferente do homicídio simples para o privilegiado. Seguindo, aqui eu trago para vocês 3 casos hipotéticos de relevante valor social, relevante valor moral e violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. No primeiro exemplo, a gente tem aqui um ex-policial que mata um sequestrador para salvar uma criança. Esse policial que matou o sequestrador, ele está fazendo um homicídio, né, privilegiado. Por quê? Porque ele salvou uma criança que estava sendo sequestrada, né? Não era filha dele, não era nada, não era questão de grau parentesco, não era nada para esse policial, mas só que o simples fato dele matar um sequestrador para salvar uma criança está sendo benéfico para toda a sociedade daquele local. Então, por isso que ele vai responder por um relevante valor social, porque está atingindo a sociedade de forma benéfica, entendeu? Agora, já o valor moral, não, ele já é mais pessoal, mais específico para a pessoa que está sendo afetada, que aqui já é o caso do exemplo do pai. O pai que mata o estuprador de sua filha ao encontrar logo após o crime, ele está defendendo a honra da sua filha, defendendo a honra da sua família. Então, como está atingindo ele, então isso já enquadra no relevante valor moral. E já da violenta emoção após a injusta provocação, aí eu já estou trazendo para vocês aqui o homem que flagra a traição da esposa e após uma provocação do amante, mata o tomado pela emoção. Então a gente vê aqui que o homem ele foi tomado, né, ele foi dominado por uma violenta emoção, né, e logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então não foi algo assim que ele premeditou, ele teve tempo para premeditar esse homicídio. Foi algo rápido, entendeu? Foi de imediato, sem ter tempo para premeditar. Entenderam? Então vamos lá. Aqui, a gente falou do domínio de violenta emoção exige uma intensidade elevada, é algo que a pessoa não consegue controlar. Razão pela qual não se confunde com a influência de violenta emoção. A gente não pode
confundir a violenta emoção com influência de emoção. Por quê? A influência de violenta emoção, ela tá junto, né? Ela é uma atenuante do artigo 65. Né? E o que diz o artigo 65? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Atenuantes são causas de diminuição de pena, né? Causas que diminuem a pena. E aqui fala, o inciso terceiro aqui, ter o agente cometido o crime sob coação, aqui podia resistir, ele podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência, tá aqui, a palavra aqui que a gente acabou de ver lá em cima, influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima. Então a influência, né, aqui ainda tem como a pessoa resistir, já diferente da intensidade elevada do domínio de violenta emoção. Beleza? Então, se o autor da questão, né, da banca, ele trocar sob domínio de violenta emoção com influência de violenta emoção, a questão ela vai estar errada. Aí a gente marca no gabarito, né, que a questão é errada. Se ele trouxer esse aqui, influência de violenta emoção. Beleza? Então, aqui, só para a gente fixar mais, o privilégio é domínio de violenta emoção e a atenuante é influência de violenta emoção. São coisas totalmente distintas uma da outra. Beleza? O domínio de violenta emoção. Para configurar privilégio, é importante destacar que o homicídio ele deve ocorrer logo após a injusta provocação da vítima. O que ele quer dizer aqui? Não pode ter um intervalo longo durante o homicídio que foi praticado. É algo que tem que ser rápido, de imediato, né? Quase imediato. Olha aqui, ó. Fora desse contexto, se houver o transcurso de tempo, pode-se configurar a impossibilidade de caracterização do crime como privilegiado. Então, o que torna o crime privilegiado é quando o agente do crime ele estava sob domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação. Esse logo, ele não pode ter um transcurso de tempo muito longo. Tem que ser algo de um curto período para poder caracterizar um crime privilegiado. Aqui uma curiosidade. A violenta emoção é compatível com o dolo eventual? Sim, né? Existe a compatibilidade de violenta emoção com o dolo eventual. Aí a gente vai lembrar agora aqui o que é dolo eventual. O dolo eventual é quando eu assumo risco, quando eu estou ciente que aquilo que eu estou fazendo, que eu estou prestes a fazer, pode gerar alguma consequência, entendeu? Então eu assumo a responsabilidade e os riscos que a minha atitude vai ocasionar. Aí eu deixei aqui um exemplo para nós, né, pra gente, nesse vídeo. Uma briga de trânsito, né, um motorista de um caminhão, revoltado com o motorista de um carro, jogou a carreta em cima da vítima. Aqui ele assumiu, né, possivelmente um dolo eventual, beleza? Ele jogou a carreta por cima daquele carro, né, que estava tendo divergência ali, estava tendo atrito, né, brigas entre os dois. Ele pegou e falou assim, quer saber, eu vou jogar a carreta em cima desse cara aí, tô nem aí, dane-se. Então, eu assumi o risco. Beleza? Continuando. Agora a gente está aqui saímos do homicídio privilegiado, estamos saindo do homicídio privilegiado e agora estamos entrando no homicídio qualificado. O que a previsão legal diz? O artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo fútil, só para deixar claro aqueles que não sabem o que é motivo fútil. Motivo fútil é algo trivial, ou melhor dizendo, vamos falar no linguajar mais popular, uma besteira. É algo besta. Besteira é um exemplo, eu estar discutindo sobre time de futebol e eu entrar na briga ali com meu amigo por causa de time, eu vou lá e mato ele porque eu não concordei com o que ele falou. Isso é um motivo fútil. Beleza? Continuando. Inciso 3º, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4º, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5º,
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagens de outro crime. Esses delitos que eu falei aqui, qualificadoras, né, as qualificadoras do homicídio qualificado, são penas de reclusão de 12 a 30 anos. Então vamos continuando aqui, vamos ver o inciso 6º. O inciso 6º, ele foi revogado pela Lei 14.994 de 2024, né, conhecido também como a Lei Antifeminicídio, que torna o crime de feminicídio autônomo. Então, o que aconteceu aqui? Né, o feminicídio, ele deixou de ser uma qualificadora. Eita, difícil com teclado. Qualificadora. Deixou de ser uma qualificadora e se tornou um crime autônomo. Né? Torna um crime de feminicídio autônomo. Então, se cair na questão, assim, para a gente fixar mais na nossa cabeça, se cair na questão que o crime de feminicídio ele é uma qualificadora, a questão está errada. Entendeu? Ela não é mais uma qualificadora. É um crime autônomo de feminicídio, beleza? Continuando. Inciso 7º. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, o artigo 142 é das Forças Armadas, e 144 da Segurança Pública, da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, né? Como é que a gente pode... vamos aqui, um exemplo. Como é que a gente pode saber até que grau que o crime foi atingido? Um exemplo. Aqui, ó. Continuando. Aqui. Eu... primeiro grau. Meu pai... segundo grau. E meu avô, terceiro grau. Beleza? Essa aqui é um exemplo básico de parente consanguíneo, até 3º grau. Então, isso aqui, ó, enquadrando nesse grau parentesco, até 3º grau, se enquadra numa qualificadora. Né? Digamos aí que eu seja um integrante aí da polícia, né? E um desses meus parentes aqui são mortos devido à minha profissão. Aí isso se torna uma qualificadora atingindo um desses graus parentesco, beleza? Aí continuando, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Só para título de curiosidade, né, qual que é a diferença do uso restrito para o proibido? O restrito já é mais as armas que a polícia usa, né? A 1.40, a metralhadora, a escopeta. Já a de uso proibido é aquelas armas, vamos imaginar que nem, não sei se vocês já assistiram o filme do 007, que ele tem aquela maleta que é uma metralhadora. Então, aquilo ali se enquadra como uma arma de uso proibido. Uma arma nuclear também de uso proibido. Essa é a diferença do uso restrito para de uso proibido. Vamos lá. Inciso 9. Contra menor de 14 anos, tá? Então, se for executado um menor de 14 anos, isso torna uma qualificadora também de homicídio qualificado. E a pena também de reclusão de 12 a 30 anos. Curiosidade. Todo homicídio qualificado, ele é crime hediondo. Ele é um crime hediondo. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Essa é a curiosidade aí que eu estou trazendo para vocês. E aqui eu vou trazer uma diferença, um resumo de diferença da qualificadora objetiva para subjetiva. Porque aqui, ó, nessas qualificadoras aqui, ó, mediante paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de veneno, fogo explosivo, traição, emboscada para assegurar a execução da imputação, tal,
Aqui, ó, o que foi revogado não vai contar, né, que é o feminicídio, mas aqui contra a autoridade ou agente descritos, com emprego de arma de fogo, contra menor de 14 anos, alguns são objetivos e outros são subjetivos. Então, só para a gente entender, o que é uma qualificadora objetiva? Ela refere-se a circunstâncias externas que aumentam a gravidade do crime. Né? O meio que ele utilizou aqui, ó, se foi uma arma, né? Um meio cruel, né? O modo que foi feito esse crime. Já a subjetiva, ela refere-se aos aspectos internos do autor, né? Como motivos, intenções, ou estados emocionais, né? Sentimentos ali, que agravam o crime, né? Como motivo fútil, o domínio de violenta emoção. Então, o subjetivo tem mais a ver com o estado que o agente estava naquele momento para executar o crime, né? Não igual ao objetivo, que foi o meio que ele usou, né? O modo que ele usou para executar o homicídio. Então, vamos lá. Aqui, ó. Os objetivos, né? O modo do crime, ou o que acontece nele, são esses incisos. O inciso 3, o inciso 4, o inciso 8 e o inciso 9, que é com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar em perigo comum. Isso aqui é uma qualificadora objetiva. A traição, ela já vai ser subjetiva, né? Agora, a de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, é objetiva. O emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido é objetiva. O contra menor de 14 anos também é objetiva. E as subjetivas são essas, né? O inciso primeiro, segundo, o quinto e o sétimo, que é mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, é subjetiva. Por motivo fútil também é subjetiva. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de crime também é subjetiva. E também aqui, perdão, e esqueci de falar isso aqui, é contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142, né, que é das Forças Armadas, e do 144, né, que é da Segurança Pública, também é subjetiva, beleza? Então aqui a gente viu todas as qualificadoras subjetivas. Agora a gente vai responder aqui as questões para testarmos o nosso conhecimento, vermos se conseguimos aí absorver aí a previsão legal, né, a lei. Então vamos lá. O crime de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal, é combinada a pena de 6 a 20 anos de reclusão. Porém, o mesmo artigo prevê hipótese de diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Então, a diminuição de pena a gente vai lembrar de quê? De crime que? Privilegiado, né? Tem que estar aqui em cima, ó, privilegiado. Não vai dar para me escrever, não. Então vamos lá, letra A. Quando o delito for cometido por motivo torpe, é um crime privilegiado? Não. Não, porque a gente sabe que por motivo torpe é uma qualificadora, né, de aumento de pena e não um crime privilegiado, né? Letra B. Se o agente for impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, né? Olha aqui, ó, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Tá aqui, nosso gabarito, letra B. Isso aqui é um homicídio privilegiado. Se tem, né, lembra aqueles 3 requisitos que a gente tem que ter no crime privilegiado? Então, tá aqui o autor da questão, ele deixou todos aqui, ó. Social, 2, moral, e 3, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos ver aqui o restante, né, das questões. E tá aqui, a letra C, né? No caso de delito se cometido por pessoa com idade inferior a 30 anos, não. Ele extrapolou, né? No caso aqui seria uma idade de menor de 14 anos e não é nem privilegiado, né? Isso aqui, no caso aqui ele errou, né? Que é menor de 14 anos e isso aqui não é nenhum homicídio privilegiado, né? Isso aqui é um homicídio qualificado, né?
qualificado. Porque matar um menor de 14 anos entra num crime qualificado não privilegiado. Na hipótese de o delito ter sido cometido contra um outro criminoso. Nada a ver. Né? Isso aqui a gente não viu falar num crime privilegiado. Quando o delito for cometido por servidor público, também não tem nada a ver com o que a gente viu do crime privilegiado, né? Vamos lá responder aqui essa outra questão. Assinar a alternativa incorreta de acordo com o Código Penal. Aquele que é a alternativa incorreta, né? Aqui. Então vamos lá. Letra A. Constitui-se homicídio simples matar alguém com pena de reclusão de 6 a 20 anos, né? A alternativa aqui tá ok. Tá de acordo com o artigo 121. Constitui-se homicídio qualificado se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Tá certo também. Né? Tá dentro do que o legislador, né, escreveu ali na previsão legal. Letra C. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tá ok também a questão, tá certa, né? Letra D. O homicídio é qualificado se cometido por motivo fútil. Também tá certo. Também é um homicídio qualificado se for por motivo fútil. E a letra E, se o homicídio for culposo, a pena será de reclusão. Aqui a gente achou o nosso gabarito, né? Se o homicídio é culposo é quando não há intenção, a pena não será de reclusão, né? E sim de detenção, né? Detenção. Eita, detenção linda, né? Então, o nosso gabarito aqui é a letra E. Vamos ver aqui. Referente à alternativa letra E, ó, se o homicídio for culposo, a pena será de reclusão, que ele falou lá, né? Reclusão. E aqui no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, se o homicídio é culposo, a pena é de detenção e não de reclusão, igual ele falou aqui, né? De 1 a 3 anos. Então, por isso que a nossa alternativa incorreta, né? Como ele queria incorreta, então a alternativa é a letra E. Vamos para a próxima. Ok, vamos para a próxima questão. No caso de diminuição de pena no crime de homicídio, podemos afirmar aqui, ó. Então, no caso, se ele quer diminuição de pena, é do homicídio, né, privilegiado, correto? Então, vamos lá. Letra A. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral, cadê o social? Sumiu, né? Ou sob domínio de emoção, logo em seguida a provocação da vítima, o juiz pode reduzir, então tá errado, porque faltou o valor social. Letra B. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então aqui, ó, vamos conferir? Valor social, 1, né? Moral, 2, ou sob domínio. Lembra que a gente não podia confundir com influência? Então, lá embaixo a gente vai ver já, ó. Olha lá, ó, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, aqui é o nosso gabarito, letra B. Aqui que o examinador ele vai na maldade. Então, muitas bancas elas alteram isso para poder induzir o candidato ao erro. Aqui, ó, no caso aqui na letra C, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de forte emoção. Olha só,
ele trocou apenas só uma palavra, né? Em vez de ser sob domínio de violenta emoção, ele colocou forte emoção, o que tornou essa questão aqui errada. Então, nosso gabarito não é a letra C. E aqui, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou sob influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aqui, ó, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 à metade. Então aqui, ó, ele não colocou 1/3, né? E ele também usou aqui a palavra, ó, influência, que é do artigo 65, né? Que é atenuante de diminuição da pena se o agente for movido sob influência de violenta emoção. Então a gente não pode confundir. A gente não pode confundir sob influência, que está aqui, ó, no artigo, vamos ver aqui, tá aqui, ó, então a gente não pode confundir o domínio de violenta emoção com influência de violenta emoção, tá aqui, ó, porque é do artigo 65, é uma atenuante, né, é um dos fatores de diminuição de pena, né, a de violenta emoção é uma atenuante, diminuição de pena do artigo 65, e o privilégio é o domínio de violenta emoção, que faz parte do homicídio privilegiado. Tá aqui. Então, como a gente viu, né, sob domínio de violenta emoção, faz parte do homicídio privilegiado, e influência de violenta emoção é uma atenuante do artigo 65. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Aqui, João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob domínio de violenta emoção, aqui, desferiu golpe de facas contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que: letra A, responderá por homicídio consumado na modalidade simples? Não. Ele não vai responder na modalidade simples. Por quê? Porque na modalidade simples fala que é matar alguém, né? Então qualquer pessoa pode matar alguém. O que vai diferenciar da modalidade simples é a especialidade, né, do crime. É a especialidade do crime, que no caso foi sob domínio de violenta emoção. Aqui a gente tem uma especialidade. Então aqui, ó, responderá por crime de homicídio consumado na modalidade simples, né? Então aqui ele não vai responder na modalidade simples. Ele vai responder no privilegiado. Por quê? Porque aqui tem uma especialidade. Será que sai, gente? Tá aqui. Saiu muito lindo. Tá aqui. Tem uma especialidade, que é sob domínio de violenta emoção, né? Então aqui não vai ser na modalidade simples. Responderá por homicídio privilegiado? Sim, vai responder por homicídio privilegiado. Porque ele tem um dos 3 tópicos que a gente citou, né? Sob domínio de violenta emoção, e tem o valor social e o valor moral. Beleza? Ele responderá por homicídio consumado por motivo fútil? Não. Aqui já no caso já é um crime qualificado, né? Motivo fútil. Ele não responderá por crime uma vez que agiu em legítima defesa? Nada a ver, né? Ele não agiu em legítima defesa. Ele responderá por homicídio consumado por motivo torpe? Também não. Aqui já é um homicídio qualificado. Tranquilo? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, do homicídio, que a gente estudou um pouco, né, a letra da lei, e agora resolvemos algumas questões. É isso que é cobrado em prova, né? Eu fiz a prova da Polícia Penal no Acre, e geralmente é isso que as bancas costumam cobrar, né? Estou começando minha vida concurseira agora, não tenho muito tempo, estou aprendendo também junto com vocês, então pode ter certeza que a gente está no mesmo barco. Se vocês estão pensando em começar a estudar para concurso público, vocês que pensam, né, almejam em a estabilidade, pode ter certeza que a gente está no mesmo barco, beleza? Se vocês puderem deixar um comentário, o que eu preciso melhorar, o que vocês estão achando do conteúdo
ou que conteúdo vocês esperam que eu traga nos próximos vídeos. Vou estar aí lendo aí os comentários de vocês, beleza? Um forte abraço e tamo junto.